Eu até destaquei o assunto com o vereador Dudu, o governador Rafael Fonteles bateu o pé e disse, critério principal é pesquisa eleitoral, né, Tássio? Sim, sem dúvida. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira. É verdade, a gente conversou com o governador Rafael Fonteles hoje pela manhã. A gente esteve ali na Zona Sul durante a inauguração da obra da BR-316. Muitos políticos ali nos bastidores, né? Muitas informações que vamos trazer ao longo do programa de hoje. Mas nós perguntamos ao governador, e a gente tratava aqui, né, Douglas, em programas anteriores, que o governador sempre foi bastante reticente em falar de política. Era quase que um mantra, ele dizia, é eleição do ano que vem? Só fala em 2024. Só que a partir de agora, parece que, por alguns motivos, o governador mudou de entendimento e começou a falar com a gente e comentar esse processo dentro do Partido dos Trabalhadores após aquele seminário realizado no final de semana. E eu perguntei hoje, Douglas, ao governador sobre qual critério será definitivo na escolha ao candidato à Prefeitura de Teresina do próximo ano, que existe a disputa entre Franzé e Fábio Novo, dentro do PT. E o governador, como você disse, foi enfático. Para ele, a pesquisa deve nortear essa escolha. Vamos ouvir. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem uma democracia interna fabulosa. É isso que torna o partido forte, independente de estar no governo ou não. O partido sabe discutir o cenário nacional, o cenário estadual, o cenário municipal, sabe debater internamente. É comum no PT, para quem o conhece há mais tempo, né, essas disputas internas. E o que eu acho que deve prevalecer é a racionalidade do ponto de vista. Se o PT é o partido que quer estar sempre conectado com o povo, portanto, a sintonia com o povo é que deve determinar a estratégia eleitoral. Leia-se, as pesquisas eleitorais bem feitas, elas é que devem ser o principal item na hora de definir candidaturas nos 5.568 municípios do Brasil. Essa é a opinião do militante Rafael Fonteles, até porque eu desejo sim que o nosso partido cresça e cresça bem nas próximas eleições. Então ouvimos aí a fala do governador, Douglas, que afeta diretamente muitos interlocutores, já que o governador, ao lado de Wellington Dias, ao lado também da ex-governadora Regina Souza, são vozes altivas, são vozes muito representativas dentro do Partido dos Trabalhadores. E quando o governador fala de pesquisa, né, ele coloca a pesquisa como um fator balizador central, ele coloca também diretamente um argumento que pode favorecer Fábio Novo, que aparece em vários estudos de intenção de voto à frente de Franzé, né? E por isso essa fala do governador é representativa, ecoa nas bases do Partido dos Trabalhadores e dá esse norte. Óbvio, outros fatores foram apontados pelo PT, como número de alianças, número de aliados atraídos para sua pré-campanha, o diretório, que o Dudu dizia muito bem, vai dar também um percentual significativo da palavra final, mas quando o Rafael Fonteles fala de pesquisa, ele está falando deste que é quase um mantra, né, Douglas, entre políticos em ano pré-eleitoral. Pesquisa e candidato que está bem posicionado na pesquisa já tem um trunfo muito forte. E o governador deixou bem claro que, para ele, esse deve ser o principal fator balizador. Olha, assim, eu acho que os envolvidos no processo eleitoral, Tássio, precisam entender o seguinte: essa fala do governador Rafael Fonteles não é só uma fala, não é só o governador opinando, não é só o governador falando vagamente sobre o assunto, não. É uma tese que ele vai bater na hora da discussão. E, inclusive, o governador está correto, quer dizer, ainda Marcelo, inclusive, está aqui no estúdio e acompanhou demais eleições, sabe disso. Mas vai escolher alguém que não está bem nas pesquisas. Tem que ter um parâmetro. Eu estou aqui, eu sou candidato, Tássio, a Edna A Edna está em primeira, o Tássio em segunda e em terceira. Não escolhe o Douglas. Por quê? Qual o parâmetro? Qual o parâmetro? Para escolher o Douglas, se a Edna está em primeiro lugar, qual o parâmetro? Então, assim, o governador, inclusive, é a área dele, estatística, matemática, proporções, enfim, percentual. Isso é a área dos números, é a área do governador. Então, ele vai tratar de a entrevista do vereador Dudu aqui, foi polêmica. E debate pronto, Douglas, eu conversei ali nos bastidores com o deputado Franzé. E ele me dizia o seguinte: olha,
pesquisa é importante, né? Pesquisa é um fator que é importante, deve ser considerado. Só que, claro, ele aparecendo não muito bem na pesquisa quantitativa, ele defende que a pesquisa qualitativa também seja levada em conta, né? Você já explicou, e reforçando para o amigo de casa, a pesquisa quantitativa é aquela que diz percentuais. Você votaria em quem se a eleição fosse hoje? Essa é a quantitativa. Parece que diz até tanto por cento votariam no Fábio Novo. A qualitativa não. A qualitativa traça um perfil do candidato que você escolheria. Que você escolheria. Então, eu, em conversa com o deputado Franzé, ele até me lembrava, olha, ele citava, né? Olha, Rafael, em um determinado momento, estava com 4% nas pesquisas, em algumas pesquisas, né? Silvio aparecia muito bem e no final o Silvio ganhou. Ou seja, cada um, Douglas, vai moldar um argumento de acordo com o que lhe interessa, né? Da maneira como lhe melhor convém. Mas pelo que o governador deixou de forma bem enfática, ele vai defender isso bem firmemente internamente. Essa argumentação do presidente da Assembleia, o contexto ali era outro, o PT não tinha outro candidato, era só Rafael. Tem um detalhe também, as qualitativas vão ser levadas em consideração. Essas 3 pesquisas que vão ser feitas qualitativas também, cada uma delas. A questão aí é que se você fizer uma análise do cenário, né, e quando as outras foram feitas também, algumas qualitativas, tudo vai ser levado em consideração. O problema não é um fator só, você deu um fator com peso maior, mas é um conjunto. Né? É um conjunto. Agora, como o vereador Dudu disse aqui, se você for levar isso até instâncias superiores, essa questão de mudar a voto, isso vai manchar ali a imagem do partido de tal forma que vai complicado, né, Douglas? Porque, como a gente citava ontem, é como rasgar né, a convenção do partido e, de certa forma, descredibiliza uma sigla que hoje é referência dentro de uma federação, né? Como é que você vai chegar dentro de uma base com o PSD, com o MDB, para discutir formação se internamente você parou na justiça, né? Então... Tássio Cruz, política do dia. Falando de MDB, vamos às polêmicas do interior do estado. 2 MDBistas dizendo de forma bem enfática, Douglas, o partido não vai aceitar imposição onde tenha candidato bem posicionado. E doutor Hélio revelando que não vai retirar a sua candidatura em Parnaíba, mesmo com o candidato definido pelo PT. Meu amigo, o prazo está chegando às definições, as declarações começam a aparecer e as polêmicas vão surgindo.